Bom dia, Brasil! Nós estamos aqui hoje com mais uma edição do Novas Perspectivas. Meu nome é Denilza Portela, eu sou sócia da PwC Brasil, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, liso, na altura do ombro. Hoje eu estou vestindo uma blusa verde estampada com bege e vermelho, um pouco colorida. Estou aqui no escritório da PwC. Ao meu fundo tem uma parede de vidro com alguns quadrados. E para aqueles que acompanham o nosso webcast com frequência, vocês devem ter percebido que nós não estamos com o Kiran Macmanus hoje, que é o nosso costumeiro apresentador do Novas Perspectivas. Ele está viajando, ele está em trânsito entre aeroportos e infelizmente não pôde participar hoje. Por isso, ele pediu o meu apoio na apresentação desse webcast, que hoje vai falar sobre um assunto tão relevante, de tanta importância para o nosso mercado, para o cenário global e brasileiro, principalmente, que é sobre reestruturações e aquisições. Bom, como vocês vão perceber, eu não tenho experiência do Kiran em fazer as apresentações, então eu vou pedir a ajuda aqui do meu time também para ajudar com a troca dos slides aqui. Nós começamos com algumas dicas de logísticas, principalmente para quem está participando pela primeira vez, e um lembrete para aqueles que estão sempre conosco. Então, essa sessão ela vai ser gravada, ela vai estar disponibilizada para vocês e será enviada via e-mail, o e-mail que vocês colocaram no cadastro de vocês quando se inscreveram para o webcast. Participem ao longo do programa, façam perguntas, tem um linkzinho no próprio Global Meet que está habilitado para vocês incluírem as perguntas. Lembrando que, para aquele participante que fizer mais perguntas e ainda não tiver recebido o chocolate, ao final a gente vai identificar quem é essa pessoa e vai estar comunicando para vocês estarem recebendo o chocolate em casa. Além disso, acompanhe a PwC nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no LinkedIn, sigam tanto a PwC quanto nós, os palestrantes, aqui para mais atualizações. Agora, eu vou pedir para os nossos palestrantes do dia se apresentarem. Eles estão aqui conosco hoje, vão estar falando sobre reorganizações e reestruturações. Começamos com a Leila. Leila, se você pudesse apresentar e fazer sua autodescrição, por gentileza. Bom dia a todos, obrigada, Denilza. Eu sou a Leila Fernandes, sou sócia aqui na PwC, na parte de Deals Tax. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro. Estou com uma blusa azul marinho, com detalhes em branco, e meu fundo é digital, remetendo a um escritório. Obrigada, Leila. Léo, se você pudesse apresentar e fazer sua autodescrição também, por gentileza. Bom dia, pessoal. Sou o Leonardo Deloso, sou sócio da PwC, carregado pela área de fusões e aquisições da PwC Brasil. Eu estou aqui vestindo... Bom, eu sou branco, os poucos cabelos que me restam são claros, né? São castanho claro. De óculos, uso óculos, estou usando uma camisa azul e branca listrada
e o fundo aqui é o fundo do meu escritório, não dá para ver muita coisa, só a parede e a porta. Muito bem, muito obrigada, Leila, muito obrigada, Léo, pela apresentação. Um prazer ter vocês aqui hoje participando conosco para compartilhar todo o conhecimento que vocês têm junto com os nossos participantes. Ao longo do evento, nós vamos trazer perguntas, então, novamente, pessoal, participem. Estou trazendo aqui mais um pouquinho de logística para vocês, tá? Então, relembrando aqui, para acessar a plataforma, entre na guia Programa Novas Perspectivas, que está dentro do sisteminha que vocês podem acessar. Coloquem lá suas dúvidas, perguntas, questionamentos. Vou relembrar aqui do ponto importante, o Kiran não está, mas o chocolate permanece. Então, aquele participante que fizer mais perguntas e não tiver recebido o chocolate ainda, vai estar recebendo ao final. O Rael vai trazer o nome da pessoa, que é uma das notícias mais aguardadas do webcast. Não sintam-se minimizados, Leila e Léo, por favor, tá? Mais um item de atenção, é recomendável que para que vocês possam ter a melhor utilização da plataforma, vocês utilizem um sistema operacional Windows ou Android, através do Google Chrome, tá bom? O iOS pode dar algum tipo de restrição. Um outro lembrete, somente poderão... Bom, esse webcast ele é cadastrado no CFC e, consequentemente, os profissionais podem pontuar através dele, desde que vocês tenham o seu registro ativo junto o CRC de vocês ativo junto ao CFC, tá? É importante lembrar que precisa da participação de pelo menos 75% do webcast para poder ter a pontuação, tá bom? Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida operacional, algo do tipo, podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o br_novasperspectivas@pwc.com. Trazendo um pouquinho aqui sobre o nosso programa Novas Perspectivas. O programa já tem 7 anos de duração. Olha a coincidência, hoje ele é mais velho do que o meu filhinho, que está fazendo 6 anos hoje. Então, vocês têm uma noção do tempo que a gente está aqui disponibilizando essa plataforma e compartilhando conhecimento. São mais de 100 mil inscritos, mais de 300 horas de treinamento profissional gratuito registrado no CFC. Já abordamos diversos assuntos, entre os principais: normas contábeis sobre BRGAP e FRS, diversos temas, normas de reguladores, desde reguladores locais como CVM, Bacen, SUSEP, a SNC, que é regulador internacional, regulamentação tributária, sobre tecnologia, novidades, legislação societária, estratégia e governança. Olhem só a variedade de temas. E lembrando que todas as apresentações, todos os webcasts, eles são gravados e ficam disponibilizados tanto na plataforma do nosso site na PwC, quanto via o playlist do YouTube. Nós colocamos os 2 links aqui para aqueles que quiserem acessar e ter, que se perderam algum webcast, ou se quiserem relembrar algum assunto que já foi apresentado, vocês podem ter acesso a todos aos nossos vídeos. Também foi pedido pelos nossos participantes para colocar aqui novamente o link onde vocês podem se inscrever para receber os nossos convites, as nossas newsletters sobre novas perspectivas. Está aqui o link para vocês, entrem lá, vocês podem preencher o formulário para vocês e também para a equipe de vocês, para algum amigo, alguém que tenha interesse. É totalmente gratuito, vocês vão estar recebendo todos os reminders, lembretes dos convites, então entrem lá e cadastrem-se. E trazendo aqui mais um pedido dos nossos palestrantes, a gente está trazendo aqui o link do YouTube dos últimos 10 eventos que nós fizemos. Então, tem aqui o último, que foi sobre demonstrações financeiras e FRS 18, um de implementação de RP, enfim, assuntos diversos. Todos eles têm aqui o link para vocês poderem acessar, vai estar disponível na apresentação para vocês poderem retomar esses assuntos, ou para aqueles que não assistiram, ter a possibilidade de acessá-los. Relembrando que semana que vem
nós vamos ter o nosso programa e ele vai ser sobre governança e cibersegurança, maturidade e evolução. O Kiran já vai estar de volta aqui, então ele vai estar fazendo a apresentação dos temas e fazendo o host dos 3 palestrantes. A gente vai ter a Débora, o Fernando Mitre e o Guilherme, todos eles profissionais da PwC, trazendo esse assunto tão importante para todos nós também, que traz os assuntos de governança e de cyber, né? Ainda mais no mundo tão tecnológico e sujeito a impactos de cibersegurança, como é importante tratar desse assunto. A gente traz aqui o resumo das publicações que a gente está disponibilizando para vocês hoje. O primeiro deles é sobre operações de M&A no Brasil, transações anunciadas em 2023. Se vocês entrarem nesse link, ele vai para o site da PwC, onde vocês podem acessar esse material. O mercado ele tem se demonstrado bem volátil nesse assunto. O Leonardo vai trazer um pouco mais sobre o tema, mas essa publicação ela é bem rica de como o que aconteceu em 2023, para vocês terem uma ideia de como o mercado tem se pronunciado sobre transações e operações de M&A. Um segundo material que nós trouxemos é de estratégias de M&A e captura de valor de transação. Então, ele vai decorrer um pouco mais sobre como se preparar, assuntos, o que gera valor numa transação, alguns insights importantes. O nosso terceiro material, que também tem o link disponibilizado para todos vocês, ele fala sobre as tendências globais no setor de consumo em 2023. Né? A gente ainda não tem esse material atualizado para 2024, porque o ano ainda está correndo, mas já é um bom parâmetro para vocês terem uma ideia de como 2023 se operou e ver se tem alguma implicação para o futuro. Além disso, a gente traz um material também da PwC que fala o papel das fusões, o papel das funções de gestão de riscos e controles internos e auditoria interna na integração de M&A. Então, a gente sai nesse material aqui do pré-M&A para o que acontece pós. Né? Então, quando você faz uma aquisição, principalmente de grupos menores ou com sistemas diferentes, com cultura diferente, a importância de você se planejar para fazer uma integração e não ter aquelas surpresas, os problemas do pós-aquisição. Então, esse material é muito importante para também não só pensar no pré, mas também já estar pensando no pós e nas ações que precisam ser tomadas. Nós trazemos aqui mais um material sobre transações e o preço de aquisição, fatores super relevantes quando você está discutindo, né, como vai ser formado o preço, o que entra dentro dele, o que é o preço pago. E não esquecendo, né, a nossa sexta publicação aqui, que vai fugir um pouquinho só da área de M&A e vem um pouco para a parte contábil. Ele é o nosso manual de Business Combination e Não Controlling Interest. Ele é um manual super denso, tem mais de 300 páginas, ele é todo em inglês. Ele é um pouco mais voltado para o US GAAP, mas tendo em vista uma grande convergência para o IFRS, para quem tiver interesse em conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre as implicações contábeis de um Business Combination, de uma transação de M&A, esse é um material super rico e importante. Então, se vocês estiverem sem nada para fazer no final de semana, não tem um cineminha, não tem lá um Netflix, coloque esse material aqui na cabeceira de vocês para dar uma lida. Ele é bem interessante, ele é bem profundo e ele vale funcionar como um guia aí, se vocês estiverem pensando em fazer uma transação, ou se estiverem no meio dela, ou se quiserem simplesmente conhecer sobre o tema. O nosso sétimo material disponível para vocês, ele traz tendências setoriais no mercado. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, o Léo também vai comentar sobre esse aspecto logo mais, mas aqui vocês podem se aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Na sequência, tem um material sobre fusões e aquisições, temas diversos. Também temos um link aqui para vocês poderem consultar. Depois nós trazemos o item 10, que é
o item 9, que é sobre pesquisa sobre tendências digitais em operações de 2024. Então, aqui a gente já muda um pouquinho para o segmento digital e já traz o que é esperado para o ano de 24, material super atualizado. E, por último, um material da Strategy, que fala sobre estratégias de negócio, né? Jamais dá para trabalhar sobre M&A e falar sobre negócios, aquisições, fusões, se a gente não fala de estratégia, né? Como se define isso dentro de uma entidade. E com isso, né? E lembrando, por último, aqui, a gente não pode deixar de compartilhar com vocês, a gente compartilhou no início o nosso vídeo, aqui também tem o link para o Nova Equação, que é como a PwC trabalha, né? Que é uma comunidade de solvers, pessoas que resolvem problemas complexos com soluções inovadoras. Então, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho, nesse link aqui vocês podem ter o acesso a ela. E agora, a gente vai dar início para a nossa pesquisa inicial de opinião. Relembrando que a gente agradece de início a participação de todos vocês, porque é com base nessas questões que a gente vai ter um termômetro aí do que é mais importante para vocês e como a gente direciona até a palestra do Léo e da Leila para tentar dar um direcionamento para aqueles assuntos que vocês têm mais foco, mais preocupação, que estão aí mais em voga para vocês. Então, vamos lá, nossa primeira pergunta. Pergunta número 1, que já está aí na telinha para vocês. Quando for comprar uma empresa, qual método de valorização do negócio é utilizado? Vocês podem usar mais de uma resposta, tá? A, projeção de fluxo de caixa descontado. B, multiplicador de EBITDA. C, multiplicador de receita. D, valor justo dos ativos e passivos sendo adquiridos. E, market capitalization. F, transações recentes com acionistas. G, não sei responder. Pode selecionar quantos itens vocês entenderem ser relevantes. E a gente vai acompanhando aqui para poder identificar aqueles que vão estar aparecendo mais aqui. Ó, a gente tem 3 que estão disparando aqui. Vamos lá, pessoal. Vão ser mais participantes. Tem 3 aqui que estão com a medalha de ouro, de prata e de bronze. Vamos ver, então, aqui. Olha que interessante. Eu acho... Aqui, vamos lá, pessoal. Nós já temos bastantes respostas. Os 3 principais aqui, ó, os 3 principais que ganharam aqui, ó, medalha de ouro foi para projeção de fluxo de caixa descontado, medalha de prata para valor justo dos ativos e passivos sendo adquiridos e medalha de bronze para multiplicador de EBITDA. Aqui, Léo, eu acho que esse aqui é a hora que você for comentar. Essa aqui é um bom tema para a gente estar trazendo. Depois desses aqui apareceram multiplicador de receita, market capitalization, transações recentes e algumas pessoas que não souberam responder. Realmente, eu acho que quando a gente visualiza nas transações que a gente vê aqui, são os 3 principais mesmo. Eles variam muito dependendo do tipo de segmento, né? Dependendo da área que está atuando, mas eles vão muito em linha com esses itens aqui, sim. Então, muito obrigado pela participação de todos. Joyce, vamos para o segundo item, por favor, a segunda pergunta. Vamos lá. Quais são os principais objetivos de uma aquisição? Acho que para mim não está aparecendo aqui. Quais são os principais objetivos de uma aquisição? Letra A, redução de custos. Letra B, maior participação de mercado. Letra C, aumento da escala produtiva. Letra D, investimentos em novos nichos. Letra E,
sinergia de mercado. Letra F, expansão das operações em outros países. Letra G, estrutura fiscal. Letra H, não sei responder. Novamente, vamos lá, pessoal, já temos bastante respostas, podemos ter um pouquinho mais, vamos ver o que vai aparecer aqui. Estamos com alguns empates, temos um item aqui que está ganhando medalha de ouro disparado. Depois está dando aqui um empate técnico entre os demais, tá? Mais um pouquinho, vamos aguardar mais um pouquinho aqui para ver se nós temos mais respostas. Podem selecionar mais de um, não precisa ser um só, porque, novamente, né, dependendo da transação, dependendo do segmento, da estratégia da companhia, realmente a gente pode estar alterando o motivo dos principais objetivos. Mas vamos lá, então. Medalha de ouro, maior participação de mercado, ou seja, aumentar o market share. Medalha de prata foi para investimentos em novos issues e logo na sequência já veio sinergia de mercado. Desculpa, gente. Expansão das operações em outros países e depois veio sinergia de mercado. Na sequência veio aumento da escala produtiva. E aqui, né, eu acho que, conforme eu comentei, depende muito da estratégia da companhia. A gente vai comentar um pouquinho depois, mas segmentos, todos esses itens aqui não tem resposta certa, né? Depende muito de cada transação. M&A, cada transação é uma transação, né? Não existe receita de bolo. Joyce, vamos para a pergunta número 3, por gentileza. A pergunta número 3. Quais são os principais passos antes de fechar uma aquisição? De novo, a gente pode marcar mais de um item, não tem resposta certa e errada aqui. Então, vamos lá. Resposta A. Avaliação econômica do target, diligência ESG, diligência legal, diligência financeira, diligência ambiental, diligência trabalhista, pesquisa na internet sobre a empresa e sua administração, ou não sei responder. Quais desses itens aqui vocês entendem que são os principais passos antes de fechar uma aquisição? Lembrando, né, pessoal, todos eles não são excludentes, todos eles têm grande relevância. Aqui de novo, ó, estamos com 2 itens disparados, 2 não, 3 com quase empate técnico aqui. Vamos dar mais uns segundinhos. Olha, esse aqui tá com mais participação, ó. Acho que o pessoal tá começando a aquecer. Vamos lá. A gente tá mudando ainda mais um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que não vai mudar muito mais do que a gente já tem aqui. Em primeiro lugar, aqui, medalha de ouro para diligência financeira. Aí, ó, Léo, tá com tudo, viu? Depois vem a diligência legal. Em terceiro lugar, quase empatado com o quarto, vem a diligência trabalhista e a avaliação econômica do target, vindo na sequência aí com um pouco de menos votos, ambiental e ESG. Pesquisa na internet, não sei responder, ficaram um pouquinho mais para trás. Mas é isso mesmo, pessoal, acho que os principais que aparecem e que são os que são mais procurados são esses, as respostas estão bem alinhadas. Passando para a quarta pergunta, Joyce, por gentileza. Quarto, como parte de uma aquisição de um negócio, desculpa, pessoal, como parte da aquisição de um negócio, você considera principalmente quais destes itens? Principais contratos, letra A. Letra B, informações financeiras. Letra C, principais clientes e fornecedores. Letra D, acesso às informações. Letra E, cláusulas de proteção no contrato de compra e venda. Letra F, benefício fiscal do ágio e mais-valia da aquisição. Letra G, impacto no resultado consolidado. Letra H, não sei. Vamos lá, novamente, aqui vocês podem responder
múltiplas respostas, é o que na visão de vocês, quando você faz parte de uma aquisição de um negócio, quais são os itens que você tem que olhar com mais atenção. Nenhum deles é excludente, todos têm sua relevância. Aqui teve empate técnico. Tem um item que está um pouco mais na frente, e os demais estão muito próximos. Vamos lá, então vamos aqui, pessoal. Ganhou, vamos lá, medalha de ouro, continuando no esquema aqui de Olimpíadas, né? Medalha de ouro foi para informações financeiras, ele ganhou com 20% das respostas, porém, os demais vêm muito próximos aqui, né? Na casa de 14%, 15%, 11%, todos os demais aqui tem meio que um empate técnico, né? Então, tanto... vamos na ordem aqui, seria principais clientes e fornecedores, cláusulas de proteção do contrato de compra e venda, um fator realmente muito importante, a avaliação dos principais contratos, benefícios fiscais, né? Olha aí, ó, Leila, benefício fiscal sempre aparece, né? Então, vocês veem que aqui já começa a ficar um pouco mais homogêneo para ver como todos esses itens realmente são de extrema relevância. E partindo aqui para a nossa última pergunta do dia, desse aquecimento aqui, pode colocar lá na tela, por gentileza, Joyce, como sua empresa define a estratégia de M&A? Letra A, análise de estratégia por especialista terceira. Letra B, principalmente a decisão da diretoria. Letra C, principalmente decisão do conselho. Letra D, decisão de diretoria em conjunto com o conselho. Letra E, necessidade de ganhar escala na indústria. Letra F, necessidade de ter acesso à nova tecnologia. Ou letra G, não sei responder. Vamos lá, novamente, não tem resposta certa, não tem resposta errada. É o que vocês entendem que dentro da empresa de vocês ou no segmento que vocês atuam pode ser o item mais relevante. Aqui, olha que interessante, aqui já começou a disparar um pouco mais, né? O item D, que é a decisão da diretoria em conjunto com o conselho, ganhou uma medalha de ouro disparado aqui com 30%, deu um banho nos demais. Na sequência, a gente vem com necessidade de ganhar escala na indústria, que está em linha com o que a gente já viu de resposta anteriormente, né? Que é obter mais market share. E também, empate técnico, aqui a gente tem entre análise da estratégia de especialistas por terceiro e necessidade de ter acesso a novas tecnologias. Acho que esse aqui foi um excelente warm-up, né? Aquecimento para o nosso... para a nossa webcast de hoje. Muito obrigada a todos por terem participado aqui, terem respondido. E com isso, eu vou passar agora para a parte da entrevista com a Leila Fernandes, né? Que vai ser a nossa primeira panelista de hoje. E a gente vai estar conversando, batendo um papo aqui com a Leila, trazendo algumas perguntas, tanto... né, algumas perguntas relevantes com base no que a gente trouxe aqui das perguntas e também fazendo algumas perguntas do público aí. Então, pessoal, tragam suas perguntas aqui para a gente poder estar trazendo e compartilhando com a Leila aqui e roubando um pouquinho do conhecimento dela sobre o segmento. Leila, eu vou trazer a primeira pergunta aqui para você, se você puder discorrer um pouquinho. A parte fiscal, ela é muito importante nas partes de transações de M&A. Por que ela é tão relevante? O que você tem visto? O que você traz sobre a relevância da parte fiscal? Bom, Denilza, acho que a gente pode pensar na parte fiscal como de uma forma global, mas também segregada em diversas caixinhas, né? A gente tem, obviamente, uma preocupação aqui em termos de Brasil, a gente tem uma preocupação grande com riscos históricos não materializados, né? Porque isso pode impactar se a transação ela vai seguir em frente ou não. Então, uma das questões mais importantes que a gente se depara no M&A é com relação à diligência fiscal e trabalhista de forma geral. Quais são aqueles riscos não materializados que podem surgir no período de decadência e que podem afetar
o adquirente, porque a partir do momento que o adquirente assume a empresa, ele está responsável por aquilo, ele assume aquele CNPJ, né? Então, ele que vai responder, aquele CNPJ vai responder por aqueles riscos e ele é o responsável por aquilo, né? Então, acho que uma das questões mais relevantes aqui é o risco histórico. E aí, pensando no risco histórico, isso também impacta as projeções. Se tem questões ou procedimentos incorretos que a empresa está adotando e esses procedimentos incorretos eles são desconhecidos, aquela empresa, o EBITDA daquela empresa, ele está sendo considerado de uma forma que talvez não seja mais adequada para a transação. Então, identificar se o que está sendo considerado como tributo sobre venda, se está fazendo sentido aquela alíquota, se não está. Enfim, então a gente tem tanto a preocupação do ponto de vista de risco, quanto a preocupação de impactos na diligência financeira como um todo. Endividamento também é uma preocupação. Outra questão importante é a questão de como estruturar aquela aquisição, pensando nas eficiências fiscais que aquilo pode trazer. Vocês mencionaram aqui na enquete a preocupação do ágio, né? O ágio é um benefício super importante que se usado corretamente, de acordo com as diretrizes legais, ele gera uma eficiência tributária importante para o adquirente. Então, a gente tem todas essas áreas que são super relevantes e que podem impactar no deal de uma forma geral, em seguir ou não, né? E um comprador decidir se ele vai seguir ou não com aquela transação. Então, acho que até com base naquelas transações que a gente já acompanhou juntas, né, Leila, ao longo do tempo, realmente a parte de risco tributário, fiscal e trabalhista, ela tem uma relevância gigantesca, né, não só pela definição, como você comentou, na estratégia da transação, para definir se ela vai para frente ou não, né, porque isso pode trazer um risco tão elevado para a companhia que pode não ser viável, né? Se torna não viável, ou pode ter um risco de desembolso futuro que tem que ser considerado, tem que estar dentro do contrato para a própria companhia o adquirente está se preservando e não trazendo o risco todo para ele se ele não foi considerado dentro do próprio preço, né? As incertezas futuras. Principalmente no cenário Exatamente. Onde a gente trabalha num país que nem o Brasil, que tem tantas alterações, você comentou de risco trabalhista, né? O risco trabalhista, que aqui dentro de um cenário que a gente atua, ele é uma preocupação gigantesca no mercado, correto? Exatamente. São riscos que impactam diretamente a estratégia do deal. E como tratar esses riscos no pós-deal, né? Porque como tratar esses riscos no pós-deal pode significar uma alteração no custo da empresa que precisa ser precificado no momento anterior. Uhum. E até a Elian Araújo Rocha trouxe um comentário aqui. Na minha opinião, o EBITDA é muito importante, mas a situação trabalhista, contingências e fornecedores a pagar também é. Ele perguntou se ele está correto. Tá em linha, né? Todos têm sua importância, mas são itens relevantes, Exatamente. Né, Leila? Exatamente. E Leila, em linha com o que você trouxe agora, né? Uma forma de, às vezes, dentro da estratégia da empresa, ela pensa formas de mitigar o risco tributário, o risco fiscal, o risco trabalhista. Comprando somente pessoas e ativos, sem comprar uma entidade jurídica, ou seja, sem comprar o CNPJ, o adquirente está se protegendo contra as contingências fiscais? Ou existe um conceito de vínculo de contingências com operação? Ou seja, né, por mais que eu não traga o CNPJ, eu trago os riscos comigo. Você pode explicar e discorrer um pouquinho mais sobre o assunto para a gente, por gentileza? Claro.
Denilson, acho que você falou bem sobre essa questão quando você mencionou o vínculo da contingência com a operação. E é de fato isso, né? É muito comum a gente, quando a gente está discutindo com investidor estrangeiro, eles questionarem isso. Olha, podemos fazer um asset deal aqui, ao invés de fazer um share deal, né? Então comprar só os ativos e não comprar a empresa para mitigar esse risco de sucessão, deixar o risco de sucessão com os vendedores e levar uma atividade limpa. Aqui no Brasil isso não é dessa forma. A gente tem um conceito, um princípio, um conceito mais geral de que quanto mais, de forma resumida, quanto mais você leva da atividade, mais você leva em relação ao risco, né? É óbvio que existem situações de proteção e a legislação estabelece situações em que esses riscos são mitigados. Você tem, por exemplo, situações de responsabilidade subsidiária, mas você tem também situações de responsabilidade solidária, que é aonde mais preocupa, né? Porque na subsidiária você vai responder se o outro não puder. Na solidária é um ou outro. Então, o que é importante aqui, essas questões de mitigação e de asset deal, elas são importantes quando a gente está de fato falando de um carve-out, de levar um pedacinho só da operação, né? Você não quer comprar aquela operação como um todo, o comprador ele não está interessado naquela empresa como um todo, naquele CNPJ como um todo, ele está de fato interessado num pedacinho. E aí isso fica limitado àquela operação. E a forma como você vai separar essa operação, ela também vai impactar no risco como um todo. Por exemplo, se você vai separar aquela operação através de um drop-down, que é uma contribuição de capital numa NILCO, ou se você vai separar através de uma cisão. A cisão, ela geralmente ela implica um risco sucessório muito maior do que o drop-down, pensando em riscos como um todo, né? Os riscos dos tributos na operação, eles vão seguir, né? Então, o ICMS, ele vai seguir, por exemplo, aquela operação, aquela filial, se a gente está falando de uma venda de uma filial inteira, uma filial vai com livros, não vai sem livros, tudo isso é importante de ser considerado. Então, uma análise detalhada, de fato, do que vai, é super importante. O que não adianta esvaziar a empresa e vender os ativos pensando que isso vai mitigar um risco. Não vai, porque você, de fato, e o fisco tem esse olhar da substância sob a forma, para entender se o que você está, de fato, comprando é a empresa ou são ativos puramente, né? Uma unidade de negócio, uma operação. Porque se aquilo está sendo estruturado, mas o que está sendo vendido de fato é a empresa como um todo, toda a capacidade de geração de receita, aquilo de fato é a compra da empresa, né? Você não está deixando nada lá, você está comprando a empresa como um todo. Então, esse tipo de discussão e de análise é super relevante, porque num buy side, por exemplo, é muito comum a gente escutar, olha, não vou liberar acesso à informação porque eu estou colocando tudo numa NILCO, então você vai receber uma NILCO sem risco, sem sucessão, e não é assim. O comprador ele precisa ter a consciência de que não é dessa forma que de fato funciona, porque vai ter alguma sucessão e a gente precisa entender qual é a sucessão que vai se aplicar àquele caso. Se é uma sucessão mais limitada, se é uma sucessão trabalhista, porque eu estou só transferindo alguns empregados, ou se é uma sucessão maior, né? Porque o que está vindo é a operação como um todo. Se a empresa que é vendedora, se ela vai fechar, né? Tem regras específicas na legislação para o caso da empresa vendedora encerrar as operações, né? Que implicam numa solidariedade. Então, tudo isso é extremamente relevante no contexto de um M&A. Ai, muito, muito importante mesmo, né, Leila? E também a gente sempre fala, né, quando você fala M&A, a gente acaba casando com a parte contábil depois, que não pode estar descasado e tem que ser analisado quando a gente pensa na estratégia da transação, né? Você já avalia tanto a parte tributária, financeira, contábil, o ideal é se avaliar tudo. E contabilmente também, né? Às vezes, por mais que a companhia se desenhe algo para ser considerado um asset deal, que nem você comentou, talvez pela regra, desculpa,
aquilo se caracterize como um negócio. E se é um negócio, potencialmente deve estar trazendo com ele todas essas implicações que você está comentando, né? É bem provável que venha junto os riscos, todas as implicações de um negócio, não necessariamente de um ativo quando você compra só o ativo, né? Eu acho que as coisas acabam se andando meio que de mão dadas, correto? Exatamente. O importante é a gente analisar o que de fato está sendo comprado e não uma simples afirmação de que está sendo de que a Target ela é uma newco sem um histórico tributário. Então a gente precisa entender o que formou aquela newco. Uhum. O João Orlando Carneiro, ele traz uma pergunta meio vinculada com essa que você comentou agora. Eu acho que ela é meio difícil de responder, mas ela deve ser bem ampla. Mas ele pergunta como podemos salvaguardar a empresa compradora da parte fiscal. Acho que você comentou um pouquinho, né? Mas é através da estratégia, do planejamento, da avaliação inicial, né? Dessa dessa diligência. Exatamente. E como proteger isso no contrato também, né? Exatamente. Eu acho que está um pouco em linha com a próxima pergunta aqui, né? Que eu vou estar trazendo para você. Quais são os focos principais do ponto de vista fiscal para o planejamento de um M&A? Exatamente, Denise. Em linha do que a gente está falando aqui, a gente tem a estrutura, né, da aquisição. Então, esse é um foco. Como você vai estruturar aquele M&A, essa aquisição, como vai ser feita a compra. E aí, se é um ativo que você está comprando e não uma empresa, como é que você vai trazer esse ativo para a sua realidade, né? Então, a questão da estrutura é super importante. A diligência, né, tributária e trabalhista. O SPA, né, ou APA, então, o contrato de compra e venda de cotas, ações ou ativos é super relevante, essa análise para entender o que tem lá, né, previsto em termos de proteções e garantias, a modelagem daquele negócio, como aquele negócio, como o modelo e as projeções daquele negócio se comportam no tempo do ponto de vista tributário, né? Isso é super relevante também. E, por fim, as questões relacionadas ao post-deal e a integração daquele negócio na realidade da empresa compradora, né? Pensar em como essa integração vai se dar, como esse grupo depois formado não só pela empresa do comprador, mas pela target que está sendo trazida, como eles vão se comportar juntos, né? Então, acho que essas frentes, elas são de extrema relevância para um processo de M&A. Perfeito, eu acho que está bem em linha até que a gente conversou antes, e não sei se você quer entrar um pouquinho mais de detalhe em algum desses itens. Eu acho que a parte dos termos de contrato e o post-deal são assuntos que, ou até o planejamento fiscal, se você quiser comentar um pouquinho mais sobre esses itens, porque eu acho que ele é o foco da preocupação até de uma das perguntas que a gente está recebendo aqui. Não, vamos lá. Então, a diligência, né, como eu falei anteriormente, a gente visa entender quais são os riscos históricos não materializados. E por que eu estou falando não materializado? Porque os riscos materializados, eles são cobertos na diligência legal, que é feita pelos advogados. Então, só para separar aqui o conceito para que todo mundo tenha isso em prática. Então, a diligência legal, ela é de extrema relevância também, mas ela é feita pelos advogados, né? E ela vai analisar os riscos materializados, os processos administrativos, judiciais, as discussões com as autoridades fiscais, fazendárias, trabalhistas. Então, essa é a diligência legal. Mas são riscos conhecidos, porque eles já estão, né, em processo, seja administrativo ou judicial. A diligência fiscal e trabalhista, ela foca nos riscos que não são materializados, então que eles não são riscos conhecidos, né? Seja por interpretação da lei ou seja por procedimento incorreto mesmo que a empresa adota. Então, quando a gente analisa isso, a gente busca estimar o valor disso, a gente faz tanto com um objetivo de entender como proteger o comprador no contrato,
com relação àquele risco não materializado que existe, né? Quais as garantias que são importantes de estarem previstas no contrato com relação àqueles riscos e o impacto desses riscos no EBITDA para fins da negociação como um todo, né? Então, se tem que ter algum ajuste no EBITDA por conta dos riscos fiscais e trabalhistas levantados. Então, essa é a diligência, né? E aí a gente vem com relação à parte contratual, que é a proteção do comprador. É óbvio que ele não tem como opor esse contrato perante o fisco, ele vai responder, né, perante o fisco, a empresa vai responder para o fisco com relação aos procedimentos, mas o contrato visa protegê-lo com relação àquele período em que a empresa não estava sob sua administração, né? Então, como ele vai se proteger com relação aos procedimentos adotados pela administração anterior que podem potencialmente cristalizar numa autuação ou num processo já sob sua administração. Então, o contrato visa esse tipo de proteção. E aí, na implementação, a gente tem diversas questões, tanto com relação a ajustes de procedimentos identificados na diligência no D+1, quanto com relação, por exemplo, à implementação da estrutura do ágil, né, Denilza? Essa a gente trabalha bastante junta, os aspectos contábeis que você cobre e como eles se conversam com os impactos fiscais que são decorrentes desses aspectos contábeis por muitas vezes, né? Então, acho que dando um detalhe um pouco maior de cada uma dessas linhas, essas são as questões mais, ou os focos mais relevantes que a gente teria aqui de análise. Perfeito, eu acho que já foi um grande sumário dos pontos importantes. Eu sei que a gente está com a Leila, ela tem um compromisso daqui a pouquinho. Eu acho que eu posso roubar mais 5 minutinhos do seu tempo, Leila? Dá tempo? Não, vamos lá, ainda tenho. Então, vamos lá. Porque tem mais umas perguntas aqui, só para mais 2 perguntinhas, e daí a gente se despede da Leila. Leila, é muito comum se fazer transações de aquisição de empresas ou grupos familiares, né? Que são transações que envolvem empresas que têm uma cultura familiar, né? Que é diferente, às vezes, dos grupos econômicos mais desenvolvidos em termos de cultura, controles internos, sistemas, né? Em transações que envolvem aquisição de empresas familiares, a diligência pode identificar grandes contingências fiscais não registradas ou divulgadas? O que vocês têm visto na prática? Sim, podem. E isso era muito mais comum no passado, né? Era comum a gente ter esse tipo de situação, né? No passado, mas os procedimentos fiscais, eles foram sendo aprimorados, muito também derivado da exigência da Receita Federal com todo esse sistema eletrônico que existe hoje, né? Então, hoje tudo é eletrônico, tudo é linkado uma coisa na outra, os sistemas são muito evoluídos, as empresas implementam sistemas também evoluídos que já se conectam com esses requerimentos da Receita Federal. Então, hoje é menos comum do que antigamente. Então, hoje a questão não é nem mais se a empresa é familiar ou não, mas é o nível de governança que aquela empresa tem, o tamanho daquela empresa, né? Então, se é uma empresa pequena, geralmente o nível de governança dela é menor do que de uma empresa grande. E nós temos empresas familiares que são empresas grandes, auditadas, com nível de governança extremamente alto, né, como um grupo econômico internacional. Então, acho que hoje em dia, antes essa preocupação de grupo empresa familiar e tal, era muito maior do que é hoje. Hoje ainda existe, mas em razão do aprimoramento dessas regras fiscais e da governança em si, isso melhorou, né? Então, a gente ainda tem riscos relevantes, a gente sempre vai ter riscos relevantes, inclusive por conta da forma como é a nossa legislação. A nossa legislação é complexa, ela tem pedacinhos em vários lugares, o ICMS, cada estado é diferente, ISS, cada município é diferente, então a gente tem
um grau de complexidade grande, e a gente também tem legislações que não são muitas vezes específicas, que abrem uma interpretação para o contribuinte que pode gerar, de repente, uma interpretação diferente pela Receita, né? Federal, estadual, municipal. Então, muitas vezes a gente tem discussões aqui que são relacionadas a como uma empresa interpreta aquela legislação e não necessariamente um risco que ela adotou de forma conhecida, né? Ela, isso aqui está errado, eu fiz desse jeito. Não, geralmente a interpretação ela é dúbia e como é feita a interpretação e como o fisco pode enxergar aquilo, né? Então, hoje em dia, as discussões são mais nessa linha, comparado ao passado, que antes a gente tinha um grau de uma falta de visibilidade muito maior, né, com relação a processos e governança, procedimentos internos. Perfeito. E voltando aqui um pouquinho com relação aos temas fiscais, você podia comentar com a gente quais são alguns dos temas fiscais que são normalmente mais importantes? E também com relação a isso, se a proteção contra as contingências fiscais sempre pode ser resolvida por retenção de parte do preço de compra? Vamos lá. Temas fiscais relevantes. A gente tem um que foi falado também na enquete, incentivos fiscais, né? Incentivos fiscais locais de estados e municípios, eles são super relevantes na análise de uma diligência, né? Então, a gente tem tanto com relação a risco, se a empresa, se ela está seguindo todos os requerimentos para usufruir desse incentivo ou não, esse é um assunto relevante. Os assuntos, eles iam de acordo com a atividade da empresa, né? Então, eles vão mudar, mas incentivos fiscais, eles são assuntos que são sempre uma área de foco, né? A gente, parcelamentos tributários, qualidade de prejuízos fiscais, se for o caso, planejamentos fiscais implementados, transfer pricing, que mais que a gente tem? As questões trabalhistas que foram citadas aqui também, né? Muitas vezes, como que a empresa está considerando a dedutibilidade das despesas de uma forma geral, né? Tudo isso é super relevante. E acho que uma coisa essencial hoje em dia, pensando também na modelagem e na projeção dessa target, a gente tem também as questões de reforma tributária. Como a gente tem uma reforma aí aprovada, né? Que está sendo regulamentada e que vai mudar os tributos sobre consumo de forma significativa. Então, o que a gente olha hoje não é o que vai ser daqui a alguns anos. Então, a projeção desse negócio, considerando o cenário de reforma, é de extrema importância para um comprador entender como esse business se comporta no cenário de reforma tributária. E aí, Denilza, pensando nas questões de SPA, né, você mencionou a questão da retenção do preço, se ela é suficiente, ela geralmente ela não é suficiente, porque você tem valores limites de retenção, né? É uma questão negocial, obviamente, e o comprador quer reter mais, o vendedor quer reter menos, quer negociar uma retenção menor. E muitas vezes os riscos identificados, eles são muito maiores do que aquela retenção negociada. Então, a retenção por si só, ela é uma ótima garantia, né? Ela é uma ótima proteção, mas ela não é a única proteção suficiente. É importante que as cláusulas de representação e garantia e as cláusulas de indenização sejam muito bem desenhadas para que a proteção seja global, né? Perfeito, acho que são dicas que valem ouro. E agora, aqui para a última, vou juntar duas perguntinhas em uma aqui, até por conta do tempo, Leila. Alguma dica para as empresas que estão fazendo o M&A grande pela primeira vez? Ou dicas que valem, né,
para essas empresas atentarem, e quais os especialistas fiscais que normalmente atuam nessas diligências, e não só isso, né? Se você puder comentar aqui dentro das dicas, se é multidisciplinar, qual a relevância, por favor, Leila. Eu acho que é isso mesmo, é uma análise multidisciplinar. Denilson, a gente tem os especialistas olhando todos esses tributos, né? Então, especialistas de imposto de renda, de PIS/COFINS, de ICMS, da área trabalhista e previdenciária, especialistas de IPI e especialistas na reforma tributária, num cenário aqui de modelagem com projeção, já olhando para a reforma tributária. Também temos essa questão e esse time que é importante ser envolvido, né? Então, é uma análise multidisciplinar, com diversos especialistas e diversas áreas envolvidas nesse processo, fora as demais áreas, né, que não estão aqui nessa parte específica da diligência tributária e trabalhista, mas as outras áreas de um M&A, como a diligência legal, de extrema importância, a diligência financeira, contábil-financeira, a parte do accounting advisory na estruturação, que é extremamente relevante, tudo isso se completa num M&A como um todo, né? Então, a minha dica para quem está fazendo um M&A pela primeira vez, ou não, é que busque assessores experientes em M&A, para que o auxílio seja no M&A como um todo, né? Então, não só da parte tributária, trabalhista e previdenciária, mas também da parte tributária, trabalhista e previdenciária, como das demais áreas, né? A parte contábil financeira e do M&A de forma geral, né? Você ter um assessor financeiro te acompanhando no M&A do começo ao fim. Então, acho que essa seria a minha dica aqui para quem está buscando um processo de M&A. Perfeito, Leila. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai mudar um pouquinho a estrutura hoje. A Leila vai se despedir agora da gente, então a gente queria ouvir suas palavras finais. Leila, obrigada pela participação, por contribuir. Vou colocar esse tempinho na sua agenda. Se você puder dar umas palavrinhas finais e se despedir. Muito obrigada, Denilson. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, enderecem pelo canal. A gente recebe essas dúvidas e a gente pode endereçar posteriormente também para vocês. E muito obrigada pelo tempo de todos aí nos escutando e assistindo. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Denilson. Obrigada, Léo. Obrigada, Leila. E aqui eu acho que deixando já o último comentário da Leila aí, dessa necessidade, dessa integração, de ser uma coisa multidisciplinar, vou passar a palavra para você, Léo, comentar um pouquinho sobre fusões e aquisições. Legal, excelente. Obrigado, pessoal, aí pela participação de todos. Denilson, Leila, excelente apresentação. Muitos temas críticos aqui para o processo de M&A. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre temas críticos nesse processo, assuntos que a gente já abordou aqui, inclusive, eu anotei aqui os resultados das pesquisas iniciais lá e tem muito a comentar sobre elas, né, o resultado das pesquisas, mas vou fazer uma pesquisa aqui, uma apresentação aqui que fala um pouco do mercado de M&A como está e quais são os temas críticos com o processo de M&A, tá bom? Falando um pouco do mercado de M&A, a gente tem observado nos últimos 2 anos, a gente viu uma queda expressiva do mercado de M&A em termos de volume de transações. O recorde do volume de transações aconteceu em 2021, quando a gente teve quase 1.660 transações, muito provocado pela pandemia. A pandemia impulsionou o mercado de M&A por uma razão objetiva, né? Havia uma falta de crédito, de dinheiro disponível no mercado, as empresas tiveram suas receitas paralisadas, pararam de vender, fecharam as portas por alguns meses e até ano, e não tinha caixa e tinha despesa. Então, elas tiveram que buscar recursos. Aí foram no mercado de dívida, o mercado de dívida estava fechado, quando conseguiam crédito muito caro, o que era inviável, o mercado de IPO estava fechando também, não tinha mais nenhum processo de IPO acontecendo, então
os sócios das empresas não queriam botar mais dinheiro no negócio ou não tinham dinheiro para botar, então a única forma das empresas captarem recursos para sobreviver, né, e para tocar os seus projetos e operações era M&A. Então, o M&A se tornou muito popular e foi a saída para as empresas buscarem recursos. Então, foi por isso que a gente viu esse crescimento expressivo de quase 60% no volume de transações de 20 para 21. Aí, 2022, naturalmente, né, aí voltou a ter a disponibilidade de crédito, a gente viu sócios colocando dinheiro nas empresas, fazendo capitalizações e, naturalmente, o mercado de M&A caiu um pouco, 6%, algo como que era mais ou menos esperado. Porém, para 2023, a gente viu uma queda muito expressiva no mercado de M&A, essa já influenciada muito por fatores macroeconômicos locais e internacionais. Então, taxa de juros elevada nos Estados Unidos e da Europa, um pouco de restrição de recursos internacionais, um pouco de perspectivas econômicas do Brasil para o médio e longo prazo. Então, juntou-se esses aspectos todos e o mercado deu uma retraída, né? E o que a gente observa agora, nos primeiros 6 meses de 2024 em relação a 2023, é uma ligeira recuperação, ainda muito tímida, né, 2% de crescimento no volume de transações no período, mas já indica aqui um sinal de, pelo menos, a paralisação da queda, né, e o início de uma recuperação. A gente acredita, a PwC acredita pela demanda de trabalhos e nossa própria operação aqui de assessoria em processo de fusões e aquisições, a gente tem percebido um volume crescente de pedidos de trabalho, propostas de diligência, assessoria em M&A, reestruturações, captações, etc. E isso nos indica que a gente está no caminho de uma retomada do mercado de M&A, ainda pequena para esse ano de 2024, mas quem sabe um pouco melhor para 2025, tá? Aqui a gente tem um comparativo no quadro à direita, a gente tem um comparativo da quantidade de transações mensal, né, nos últimos anos, e aí comparando esse volume com 2023, a gente vê então essa pequena recuperação de 2,1%. Tá? Olhando um pouco para o perfil dessas transações, também é um tema que vale a pena comentar, é que a gente sempre imagina que o investidor estrangeiro tem uma influência importante no mercado de M&A no Brasil. E a gente vê que, na verdade, não é tão importante assim, e ela é estável nos últimos 4 anos, aproximadamente, né? A gente escuta muito falar, não, mas o dólar, o câmbio depreciado, né, o real depreciado, torna os ativos no Brasil mais barato e aumenta o interesse do investidor internacional. Mas a gente não vê isso acontecer na prática. Então, ou seja, até caiu um pouco. A gente está comparando aqui 2024, 6 meses contra anos completos nos anos anteriores. E a gente vê que caiu de 20% para 18,4% aproximadamente a participação de investidores internacionais no mercado de M&A no Brasil. Então, ou seja, o impulsionamento desse mercado de M&A no Brasil tem sido puxado por investidores estratégicos locais. Tá? Isso é importante comentar. E aí também um outro indicador importante é a participação dos investidores financeiros vis-à-vis de investidores estratégicos no volume de transações no mercado nacional. A gente vê pelos gráficos aqui que nos primeiros 6 meses de 24 há um leve crescimento, eu diria até que é um crescimento expressivo da participação de fundos de private equity, aproximadamente 10%, ou pouco menos de 10%, que é um crescimento importante, né, de 20 para 20,5 para 22,6%, e uma pequena queda aqui na quantidade, na proporção das transações envolvendo investidores estratégicos. Mas, ainda assim, isso aqui ainda é uma representação pequena dos investidores financeiros face ao volume de transações, ao movimento de M&A dos estratégicos. Tá? Então, como eu falei aqui, o mercado de M&A no Brasil ele é puxado por investidores estratégicos nacionais. Tá? Então, esses são os grandes investidores do mercado de M&A no Brasil. Olhando um pouco do investimento estrangeiro, bom, quem são os investidores estrangeiros que mais participam em processos de M&A no Brasil? E a gente vê aqui que, disparado, os Estados Unidos é o maior investidor em aquisições de empresas no Brasil. Tá? Muita gente me pergunta, mas e a China não aparece nas estatísticas? A China não aparece nas estatísticas. A participação em volume de transações de chineses, apesar da gente ver aí uma profusão de investimentos estrangeiros da China em outros países no mundo, no Brasil ainda não é
expressivo, é muito pequeno, tá? Volume de transações muito pequeno. Em termos de setores, né, alguns dados importantes aqui é que a gente enxerga aqui claramente que alguns setores tiveram movimentações de 2023 para 2024. Aí eu estou comparando semestre contra semestre para dar uma visão mais clara, tá? Os primeiros 6 meses de 24 contra os primeiros 6 meses de 23. E a gente nota aqui facilmente que o maior setor em termos de volume de transações no Brasil, e isso eu não estou falando dos últimos 6 meses ou dos 6 meses do ano passado, mas dos últimos 10 anos, pelo menos, é o setor de tecnologia. Tá? Esse vem liderando o mercado de M&A com 40%, 30% e alto, 40% aos últimos 10 anos. E dos últimos 6 meses desse ano, os 6 meses desse ano comparados com os últimos 6 meses do ano passado, mostra algumas tendências interessantes. Então, o próprio setor de tecnologia, o setor de saúde, o setor de serviços financeiros, teve uma redução do volume de transações, ou seja, eles caíram no ranking. Enquanto isso, o setor de consumo, varejo, entretenimento e mídia, que estavam mais atrás no ano passado, mostra uma retomada aqui para esse ano. Tá? Eu diria até o setor de consumo e varejo, né, ele muito puxado aí até pela dificuldade financeira por que passa o setor. Né? As empresas têm tido uma dificuldade financeira maior, uma redução de crescimento, custos crescentes, esse tipo de coisa tem atrapalhado um pouco o setor e isso força as empresas a buscar operações de fusões e aquisições. Então, aqui nesse slide aqui, eu fiz um resumo nesses últimos slides sobre como está o mercado, depois eu posso responder perguntas específicas, tá bom? Passando aqui agora, né, a gente falou um pouco lá no começo, né, em termos de estratégia de M&A, movimentos de M&A, por que fazer um M&A, qual é o interesse de fato de um M&A? Eu costumo dizer o seguinte, né, as motivações são variadas, seja para o lado vendedor ou para o lado comprador, como estão aqui nessas duas caixinhas aqui coloridas aqui do lado direito, tá, no slide. Eu posso dizer, eu preciso eliminar um concorrente, eu preciso absorver uma tecnologia nova, eu preciso entrar num mercado que eu não estou, eu preciso aumentar meu portfólio de produtos e serviços, ou seja, as motivações são variadas, né? Para o lado do vendedor, eu preciso vender o negócio porque eu não tenho sucessão, eu preciso captar recursos para um novo projeto, então vou fazer uma captação via um M&A, eu tenho dificuldade financeira e preciso de recursos, e o custo do dinheiro no mercado financeiro é muito caro, então trazer um investidor é mais barato. Então, as motivações são variadas, mas o propósito final de um M&A é criação, realização e preservação de valor. Tá? Quando uma empresa tem essas motivações que estão apresentadas aqui na tabelinha rosa aqui, né? No fundo, o que ela busca é um alinhamento estratégico, ou seja, um movimento inorgânico alinhado com a estratégia corporativa para que eu possa gerar mais valor para a minha empresa investidora. Né? A mesma coisa é a realização de valor pelo lado do vendedor. O vendedor quer, de fato, sair do negócio e realizar o investimento que ele fez a vida inteira no negócio, ou ele quer preservar o valor do seu negócio, não deixar que o valor do seu negócio seja deteriorado ao longo do tempo. Então, criação, realização e preservação de valor são o propósito real de movimentos de M&A, a motivação final, a razão final para tudo isso. Tá? São processos altamente complexos, então, acho que eu vou entrar aqui num chartzinho importante, mas muito importante fazer, envolver, como a Leila falou, especialistas em cada uma das etapas. É um processo longo, muito demandante para as empresas, então é muito importante ter o envolvimento de profissionais qualificados, multidisciplinares, especialistas, etc., né? Para que o negócio tenha a chance de dar certo. Tá? Vou dar uma outra estatística interessante para vocês aqui agora, que é o seguinte: 2/3 aproximadamente dos movimentos de M&A não geram o valor esperado. Né? Isso aqui é o resultado de uma pesquisa global da PwC, que a gente fez uma pesquisa global envolvendo 600 empresas no mundo inteiro, algumas inclusive do Brasil, onde a gente buscava entender: o seu movimento de M&A gerou o valor esperado que você determinou anterior à transação, no planejamento dessa transação, né? E 2/3 revelaram que não foi gerado o valor esperado. E aí a gente foi tentar entender as razões, as motivações,
e aqui estão listadas as principais delas, tá? Ou seja, não é exaustiva essa lista, mas dá uma boa indicação de o que motivou o que resultou nesse não atingimento do valor esperado. Então, o primeiro deles, que é muito, muito, muito importante, é a falta de alinhamento com a estratégia corporativa. O que significa isso? As empresas têm a sua estratégia de negócio definida lá pelo conselho, pelos sócios, né, pelos executivos, para a sua perenidade, para a sua continuidade. E aí, em algum momento, apareceu a decisão de M&A, e esse movimento de M&A não foi alinhado com essa estratégia corporativa. Vou dar um exemplo. Uma transação, por exemplo, oportunística, né? Eu estou aqui operando no mercado sudeste, aqui é o meu mercado, aqui é onde tem os clientes que têm a capacidade e o interesse de comprar o meu produto, e apareceu uma empresa para eu comprar no sul do país, ou no nordeste do país, no norte do país, né? E eu vou lá, eu achei que os executivos acham que essa é uma oportunidade boa, ou seja, é uma transação oportunística, não está alinhada com a estratégia corporativa, e eu vou lá e faço essa aquisição. A chance de dar errado é muito grande, porque há um desalinhamento com a estratégia corporativa, tá? Outro tema muito importante relatado pelos entrevistados: falta de preparação adequada. Então, eu fui lá, fiz uma transação muito rápida, não fiz os estudos necessários, não fiz não aprofundei a minha avaliação do negócio, não fiz as análises adequadas, não identifiquei o valor dessa transação, não identifiquei, não planejei a integração, etc. Então, isso também é um motivo, a falta de preparação, um dos principais motivos para insucesso. Excesso de otimismo na avaliação do negócio, ou seja, precifiquei com muito otimismo. A gente vê as avaliações econômicas, modelos de fluxo de caixa contado apresentando crescimento sempre. Eu nunca vi um valuation mostrando queda, né, nas projeções futuras. Então, esse otimismo na precificação é uma das razões. Gestão inadequada do processo, diferenças culturais, muito importante. Também não estava lá na nossa pesquisa inicial, mas diferença cultural mata negócios, né? Mata aquisições e muito rapidamente. Então, alinhamento cultural é muito importante. E falta de foco no processo. Então, assim, a gestão do processo e a governança do processo é muito importante para o sucesso. Do outro lado aqui, eu já demonstro a situação inversa, né? O que a gente, da nossa perspectiva, precisa ser observado para que o M&A tenha mais chance de sucesso? Então, alinhamento estratégico, foco nas capacitações, ou seja, expansão da capacitação, ou seja, eu tenho que buscar negócios que sejam complementares ao meu, que tragam complementaridade, né? Planejamento e preparação de ponta a ponta, desde a fase de, vamos dizer assim, plano estratégico desse movimento até a fase de integração, passando também pela execução, o plano de criação de valor, atenção a aspectos culturais, o conhecimento que se aproveita de ponta a ponta. Então, envolver pessoas desde o começo é muito importante, especialista é muito importante, a disciplina na execução, envolvimento de especialistas, como eu falei, e a governança do processo também. Então, se eu juntar todos esses aspectos, a gente aumenta a chance de que o M&A tenha sucesso, tá? Então, é bastante importante essas observações. O resultado da nossa pesquisa nos traz alguns entendimentos importantes que a gente adota nos nossos projetos aqui na nossa assessoria clientes, tá? Léo, voltando um pouquinho nesse slide aí, porque eu acho que você traz um fator super importante, né? Que é a estratégia do negócio. Mas como você mesmo comentou, eu acho que apareceu também lá na pesquisa, às vezes é uma aquisição de momento, é muito rápida, ou foi feita de forma, digamos assim, um pouco menos pensada ou menos estruturada. Como que a gente consegue esse alinhamento entre a estratégia e a estratégia de M&A? Como que segura, às vezes, aquela ansiedade de querer fazer o negócio, de querer expandir, de querer buscar? Porque, assim, a gente sabe que, às vezes, tem transações que passam por uma negociação extensiva, tem esse tempo de planejamento, né? Tá dentro da estratégia da entidade, mas às vezes são coisas que acontecem muito rapidamente. Como que faz para mitigar, para reduzir, né? Como que trabalha essa ansiedade de quem está envolvido na transação e quer que a coisa aconteça rápido? Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu acho que é um dos temas mais relevantes nessa definição inicial aqui do sucesso da transação. Claro. Movimentos de M&A não são movimentos repetitivos nas empresas, exceto aquelas que, de fato, né, têm
como estratégia a consolidação, os investidores financeiros fazem isso com muita frequência, ou aquelas empresas que a gente chama de plataformas de aquisição, essas têm muita recorrência em aquisições. Mas, em geral, como eu mostrei ali, que o mercado de M&A é feito basicamente por investidores estratégicos, né, locais do Brasil, essas empresas não têm recorrência. Então, são processos que não estão na rotina, no dia a dia das corporações. Então, a primeira coisa é necessário envolver um especialista. É necessário envolver alguém que conheça estratégia de M&A e estratégia corporativa. E esse assessor ele vai fazer essa conexão. Ele vai avaliar o seguinte: o que vocês estão avaliando adquirir tem alinhamento, ele tem, que a gente chama de capability driven, né? Ele tem a capacitação, foco na capacitação, ele tem alinhamento estratégico com a estratégia corporativa. Se não tiver, para tudo que está fazendo e vamos rever a estratégia do M&A ou a estratégia corporativa, porque a chance de dar errado é muito grande, né? A partir daí, não existe alinhamento estratégico. Bom, então agora a gente precisa aprofundar estudos. Preciso saber o seguinte: o que essa aquisição traz de valor para o meu negócio, que já existe, né? O negócio do comprador. Aonde está o valor? Aonde estão as sinergias? Aonde eu consigo alavancar crescimento? Aonde eu consigo expandir meu portfólio de soluções? Eu consigo, de fato, realizar mais vendas? Eu consigo trazer mais margem para o meu negócio? Ou seja, precisa fazer um estudo aprofundado. Então, vamos lá. Primeiro, respondendo a sua pergunta objetivamente. A minha empresa não está acostumada a comprar e vender empresa. Eu preciso de um especialista em estratégia de negociação e estratégia corporativa. Tá? Essa é a primeira coisa. Essa consultoria vai trazer a resposta, né? Essa potencial aquisição está alinhada com a minha estratégia ou não está? Se está alinhada, vamos fazer um estudo aprofundado de valor para que o negócio tenha a chance de dar certo. Se não está alinhada, vamos parar o processo e repensar tudo, porque tem uma chance grande de dar errado. Tá? Respondi, Denilza? Com certeza, na verdade é um planejamento de um planejamento, né? Vocês têm que segurar um pouquinho a ansiedade, por mais que tenha muita vontade de acontecer um negócio, tem que pensar muito, até por conta dos fatores adversos, né? A própria Leila comentou, muito risco embutido com questão fiscal, com questão trabalhista, que pode impactar a valorização, o desembolso de caixa futuro que não estava esperado, pode trazer, que são aqueles itens de insucesso, vou chamar assim, né? Que você comentou anteriormente, né, Léo? Eu vou detalhar um pouco mais isso tudo, para depois mostrar, assim, na prática o que acontece, né? Por outro lado, o lado do vendedor também é muito importante, tá? Então, a estratégia de venda, a preparação prévia é a chave do sucesso. Eu cansei de fazer projetos aqui onde a gente entra para fazer a diligência do comprador, descobre um monte de problemas e esse monte de problemas inviabiliza a transação. E por quê? Porque o vendedor não se preparou. Ele não se preparou para o processo de M&A, ele não fez o dever de casa, ele não estudou os problemas que a empresa dele tem e os pontos positivos que a empresa tem. Então, ele não está preparado para sentar na mesa de negociação e ter uma negociação de sucesso, porque ele não conhece o que ele está vendendo, né? No fundo. Pode ser assim, um pouco exagero dizer o vendedor não conhece o que ele está vendendo, ele conhece muito da operação, ele conhece muito do mercado dele, mas ele não conhece profundamente a empresa dele, quais são os problemas que ela existe. Então, a preparação do vendedor é muito crítica, tá? É muito importante, que a gente chama de trabalho de diagnóstico preparatório para venda ou sell-side diligence, né, que a gente chama, né? Mas vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui para frente. Pessoal, aqui eu estou apresentando para vocês o que é uma simplificação, né? Um desenho do que é um processo típico de M&A, as fases críticas de um processo de M&A. Vocês vão ver aqui, tem várias etapas, eu não vou entrar em todas elas, né? Eu costumo falar que, assim, M&A, se eu começar a falar aqui, eu posso falar um dia inteiro, né? Por todas as etapas. É um assunto até que eu sou apaixonado, então daria para falar um dia inteiro sem parar aqui, nem para tomar água, mas a gente tem um tempo limitado, mas assim, eu queria apresentar para vocês aqui o que é esse processo de M&A. Tem alguns temas, momentos críticos que eu vou falar também aqui, mas assim, dá para perceber aqui que é um processo complexo, é um processo longo, né? Em geral, o processo de M&A dura, em torno de um ano, desde o momento que você decide comprar ou vender até a hora que você, de fato, traz a empresa para dentro ou que você assina o contrato de compra e venda, né? Você fecha a transação. Então, Léo, você já viu movimentos mais rápidos? Já vi até movimentos até em 6 meses, né? O que é um tempo assim recorde. É dificílimo você ver acontecer num período tão curto de tempo, mas já vi acontecer.
Por outro lado, tem processos que demoram anos. Eu já fiz aqui a assessoria a clientes, processos que levaram 3, 4, 5 anos para fechar. Tá? Então, o tempo é muito complexo. O tempo é muito longo. Pela complexidade do processo, isso também demanda muito esforço corporativo. Então, isso demanda muita atenção de CEO, CFO, toda a equipe financeira, tributária. Quando você está do lado do comprador, você envolve as áreas operacionais, logística, vendas, back-office, RH, legal, tudo, tecnologia, você acaba envolvendo todas as pessoas da organização. Então, é um esforço organizacional muito grande. Então, ele precisa ser assertivo, porque senão você está jogando dinheiro, jogando recursos fora. Né? Então, temos que trabalhar para que a transação dê certo. E aí, mais uma vez, volto no tema do planejamento. O planejamento é muito importante. Tá? Eu aqui vou ressaltar dois momentos importantíssimos. Um deles é a fase da diligência. É uma fase crítica, né? Porque é ali onde se revelam os problemas. É ali onde se revelam os temas que vão impactar preço e condições da transação, tá? Contratos de compra e venda, etc. Então, durante a diligência, por exemplo, a gente vê que 50%, e aí a nossa estatística, não existe uma estatística de mercado para isso, até porque as transações são confidenciais, mas um dado que nós temos na nossa área aqui, pelos projetos que a gente atua, é cerca de 50% dos processos de M&A não vão até o final, eles não chegam na fase de fechamento. Por quê? Porque eles são interrompidos em algum momento da fase de avaliação, de execução da transação. Em geral, no momento da diligência ou pós-diligência. Tá? E por que disso? Porque é nesse momento que se identificam temas críticos para investidores, para compradores e vendedores. Tá? Aqui eu listo alguns deles. Né? Então, por exemplo, para que serve a diligência, na verdade? Serve durante a fase pré-diligência, durante a fase de negociação, o vendedor passa informações para o comprador para que ele possa fazer a sua análise do interesse de adquirir aquela empresa. E durante essa análise de interesse, o investidor também faz uma pré-avaliação econômica do negócio. Né? Ele usa essas informações para precificar mais ou menos quanto seria o valor desse deal, né? E para poder, portanto, formar a sua proposta não vinculante. Então, ele precisa conhecer o negócio e essa fase de conhecimento do negócio é da diligência. Também o investidor usa a diligência para identificar riscos. Quais são os riscos dessa operação de fato? Né? Aonde estão os problemas desse negócio? Ali eu vou também obter as informações necessárias para realimentar o meu modelo financeiro e, consequentemente, ajustar a minha estimativa de valor que eu fiz pré-transação, na fase da NBO, para que eu possa, então, fazer uma oferta vinculante a partir de informações mais detalhadas. Eu preciso também conhecer qual é o ambiente de controles, qual é o ambiente de processos internos, sistemas, políticas contábeis, políticas operacionais, qual é o ambiente de governança que essa empresa tem. Por quê? Porque isso impacta no D+1, a hora que eu faço a aquisição, onde eu passo a ter que reconhecer esse investimento nas minhas demonstrações financeiras, ou eu vou fazer a integração com a empresa adquirida na adquirente. Então, eu vou ter que integrar processos, controles, sistemas, etc. Então, eu preciso conhecer como que essa empresa é antes da aquisição e o que eu preciso planejar para o momento, chama no plano de integração, o plano de 100 dias, como é que eu faço essa integração de forma mais eficiente, né? E capturo o valor, consequentemente, de forma mais rápida. Eu também uso a fase de diligência para identificar sinergias e alavancas de valor. Às vezes, eu não estou considerando no meu modelo, né, na minha precificação, algumas sinergias que trazem mais valor para o negócio. Então, eu preciso conhecer essas sinergias também durante a fase de diligência para que eu possa, então, buscá-las durante a fase de integração e aumentar a minha criação de valor. Tá? Então, esses são os principais objetivos da diligência. A gente falou de algumas também lá na pesquisa inicial. Eu diria o seguinte, não existe a mais importante. Diligências, todas aquelas que são relevantes para a avaliação do negócio, todas aquelas que são relevantes para que, no contexto da operação do setor da empresa, precisam ser avaliadas. Então, o contábil, financeiro, tributário e trabalhista são as mais comuns. Eu diria que 100% das diligências, ou 98% das diligências, têm essas 4 áreas. Tá? Mas também é crítico, e aí também, em muitos casos, a diligência é legal, acho que também 100% dos casos tem. As demais áreas, elas, obviamente, você tem que ver se elas se encaixam no negócio que você está adquirindo. Então,
meio ambiente e ESG é super importante para aquelas empresas que têm, no caso ambiental, impacto ambiental direto. E ESG é uma diligência que está começando a ganhar corpo e interesse muito grande dos investidores por toda a temática de como é que se diz, sustentabilidade dos negócios, né? Então, o mercado está muito de olho nisso, os investidores estão muito de olho nisso, então está crescendo bastante a demanda por trabalho de diligência em ESG. Recursos humanos, tecnologia da informação muito crítico, às vezes se faz também uma diligência operacional mercadológica para entender melhor, né, aonde essa empresa está inserida naquele contexto, como é que ela funciona em termos operacionais, etc., segurança cibernética, LGPD, ou seja, tem várias áreas que são cobertas em casos de diligência e é importante cobrir todas aquelas que vocês entendam que seja relevante nas empresas de vocês, para que essa diligência não tenha surpresas depois, para que essa aquisição não tenha surpresa depois da transação feita. Então, esse é um contexto de uma diligência e a relevância dela. Léo, voltando um pouquinho de novo ali, olha eu voltando aqui nos seus slides, ó. Você comentou lá atrás que, aqui voltando aos tipos de diligência, né? Como você comentou, eu acho que historicamente, falou em diligência, cai na nossa cabeça realmente contábil, financeiro, tributário e legal. São os top 3 que vão aparecer. Mas hoje, tendo em vista que você comentou que nos últimos 10 anos as empresas de tecnologia têm sido o grande boom, digamos assim, das transações de M&A, eu acredito que a parte de segurança cibernética também deve ser muito relevante, né? E também nas empresas que dependem muito de tecnologia. Hoje que a gente tem muita... tudo digital, a gente está muito dependente de tecnologia, essa é uma área muito relevante para você não, no teu day one ali não correr um risco de parar tudo, não é? Excelente observação, Denilza. Eu, no lugar de investidor, jamais deixaria de contratar diligência, tecnologia, cibersegurança. Jamais, tá? Porque esse é um negócio que interrompe as operações de um dia para o outro e a empresa tem que pagar, às vezes, resgates aí bilionários, né? Indenizações aí enormes, indenização não, mas resgates enormes e até indenização, porque essa informação de clientes, fornecedores, pessoas, se isso vazar para o mercado, a empresa ainda tem que pagar essa indenização a terceiros. Agora, eu não restringiria só as empresas de tecnologia, tá, Denilza? Uhum. Qualquer aquisição, eu estou comprando uma empresa de agronegócio, ela tem lá os seus sistemas operacionais, ela tem lá as suas informações de tecnologia, ela tem o seu ambiente de tecnologia, e também é muito relevante que os investidores entendam quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades desses sistemas e que eu vou assumir isso no momento subsequente à transação. Então, eu acho assim, ela está no último item da lista aqui, mas eu acho assim, porque eu não dei prioridade aqui, tá? Eu dei mais listei o que foi dando na minha cabeça aqui, não está nem em ordem alfabética, mas assim, eu, como investidor, jamais deixaria de cobrir essas duas áreas, todas essas áreas, na verdade, mas a de cibersegurança e tecnologia, com certeza, em 100% dos meus projetos, das minhas aquisições. Então, a minha sugestão esse é um risco, às vezes, menosprezado e que traz grandes consequências se, por um acaso, acontecer um ataque hacker ou uma invasão de sistemas. Né? Perfeito. Só voltando aqui no tema da diligência e aprofundando um pouco mais, né? Eu trouxe aqui também alguns temas que têm impacto direto na transação, que são identificados durante a fase da diligência. Então, é muito comum, não todos esses aqui, mas às vezes um conjunto deles serem identificados, e isso impacta bastante, tanto na avaliação econômica, na precificação do negócio, na preparação de contratos, né? Como é que eu vou obter garantias e como é que eu me protejo em relação aos temas que foram identificados, no meu planejamento de integração, e na estruturação societária e tributária da transação, pelo menos. Né? Então, eu listei aqui alguns dos temas, mas a diligência ela acaba alimentando, né, todos esses processos que acontecem durante a fase de execução e integração pós-aquisição. Por isso que ela é muito crítica. Então, todos esses temas aqui precisam ter um tratamento bastante detalhado para poder a transação ter sucesso. Né? Então, bastante comum a gente identificar alguma informalidade nas operações, tá? Isso diminuiu drasticamente nos últimos 10 anos, era muito comum se achar
informalidades aí que, às vezes, 50% da operação não estava registrada na contabilidade, nos livros, etc. Hoje existe muito menos, mas existe ainda. Então, empresas que têm menores, né? Empresas menores, obviamente, mas que é o perfil das empresas target de investidores no Brasil, tem uma certa informalidade, tem operações não registradas, tem pagamento de bônus a funcionários não registrados, tem esse tipo de operação não formal, tá? Então, isso é comum e isso impacta diretamente na precificação do negócio e também na questão da apuração do risco de contingências, né, que vai gerar a retenção de preço, as escrow accounts, né? Fragilidade do ambiente de controles internos aqui é bastante comum no Brasil. A gente vê que a grande maioria das empresas não tem uma preocupação muito grande com controles internos, especialmente as empresas pequenas e médias, né? Então, as grandes empresas, obviamente, têm essa preocupação muito maior, tem um ambiente de governança maior, mas empresas pequenas e médias ainda acham muita fragilidade. Então, coisas básicas, a gente não tem uma contabilidade que seguem as regras, as práticas contábeis adotadas no Brasil, essa contabilidade não é reconciliada com os registros auxiliares, a empresa é gerida pelo caixa, né, e não pelo conjunto de informações contábeis, né? Então, esse ambiente, eu não tenho, às vezes, dependência muito grande de controles manuais. Então, você vê muita planilha de Excel suportando saldos contábeis. Planilha de Excel é controle manual também, na nossa visão. Pode ter erros importantes de fórmulas, de origem de informação, etc. Então, essa fragilidade de controles impacta muito na precificação de negócio, né? Contabilidade não gap, como eu falei, as empresas menores usam a contabilidade simplesmente para atender a legislação fiscal e essa contabilidade não reflete a real posição patrimonial e financeira das empresas. Então, é necessário fazer um trabalho detalhado, né, e fazer um aprofundamento do estudo dos ajustes necessários. Esses ajustes normalmente impactam o EBITDA, impactam o lucro líquido, impactam capital de giro, dívida, etc., que são indicadores importantes para a precificação de negócios. Gestão focada no caixa, como eu falei. A gente vê muito também falta de qualificação profissional. Empresas familiares, é muito comum você ver parentes cuidando de áreas importantes e não necessariamente essas pessoas têm qualificação adequada. Inclusive, às vezes, até o cara é o gerente financeiro, é o diretor financeiro, mas não tem a formação adequada para gerir essas áreas. Muito comum a quebra do princípio de entidade, né, que a gente chama, que é a mistura da pessoa física à pessoa jurídica. Então, o helicóptero do dono está dentro da empresa, os funcionários da fazenda estão lá e os custos da fazenda estão dentro da empresa, as despesas do carro estão dentro da empresa, o cartão de crédito pessoal dos sócios está na empresa. Então, esse tipo de vamos dizer assim, mistura do pessoal com o corporativo é muito comum e a gente precisa separar isso quando vai se deparar no problema de M&A, porque, de fato, quem está comprando o negócio, né? Então precisa isolar tudo aquilo que é não operacional da operação. Agressividade tributária, né? É muito comum também, as empresas tendem a querer pagar o mínimo de imposto possível e, com isso, fazer algumas operações, por exemplo, capitalização de ativos, né? Em vez de capitalizar o ativo que eu comprei, eu jogo ele para resultado. Vou fazer uma obra, vou expandir meu galpão, em vez de lançar como benfeitorias ou como ativo imobilizado, eu vou lançar como despesa, né, os gastos que eu tenho com essa obra, para poder reduzir a base tributária e pagar menos imposto. Então, isso também é bastante comum. Inexistência de processos formais de avaliação de riscos, né? Então, a empresa simplesmente toca o dia a dia dela no operacional e não avalia muito os riscos corporativos, incluindo aí o que a gente falou, né? Tecnologia, riscos de mercadológicos, riscos da área de recursos humanos, temas relacionados a ESG, temas relacionados à tecnologia. Então, isso não é avaliado de forma adequada. Então, quando você faz a diligência, muitos problemas aparecem pela falta de um processo formal. Gestão não profissionalizada familiar, que eu falei, e muitas vezes a complexidade societária. A gente vê grupos que têm dezenas de entidades jurídicas, eventualmente aquelas fazem as mesmas coisas, né? Isso também faz parte do planejamento tributário, né? Eu tenho duas empresas que prestam serviço, fazem exatamente a mesma coisa e o faturamento das duas é abaixo do limite do faturamento do lucro presumido, né? Justamente para eu pagar o imposto pelo lucro presumido e não pagar pelo lucro real. Então, esse é um planejamento tributário agressivo que as empresas adotam e isso traz complexidade para operações, né? Aqui é só alguns exemplos, tá, pessoal? Tem muitos mais exemplos
além desses. Eu trouxe aqui alguns principais. E qual é a consequência direta desses fatores que são identificados na diligência, né? Para o investidor, quanto mais complexidade de problemas identificados na diligência, mais dificuldade do investidor em entender o negócio na sua profundidade. Desculpa, pessoal. E, obviamente, isso aí traz outras consequências, por exemplo, como é que eu defino o preço desse negócio, que riscos eu estou correndo e como eu reflito esses riscos na minha precificação, que processos eu tenho que implementar no D+1 para eliminar esses problemas, né? Isso traz uma complexidade adicional, traz esforço adicional, investimento adicional. Então, assim, tudo isso aqui acarreta na dificuldade de entendimento do negócio e traz uma percepção de risco maior para o investidor, né? Também traz o receio dele não estar abrangendo todo o negócio. Então, eu fiz a diligência, teve um monte de problema, o investidor pensa assim, será que eu cobri tudo? Será que não tem mais problemas, além desses que foram mapeados aqui na diligência? Que riscos eu estou correndo, né? E isso, em geral, traz a percepção seguinte, puxa, eu vou tentar ou reter mais valor do preço, né? E, consequentemente, na escrow account, e segurar mais uma garantia, ou eu vou ser mais conservador na minha taxa de desconto a valor presente e, consequentemente, eu vou pagar ou precificar isso de uma forma mais baixa, né? Trazer um valor mais baixo para essa operação. Então, desconfiança, né, de estar sendo enganado, será que o vendedor está me revelando tudo que tem de informação na empresa? Será que não tem nada que esteja escondido, né? Isso aí também, todos esses aspectos geram uma dificuldade maior de aprovação do investimento no board, né, no comitê de investimento do investidor. Então, quando eu levo o case para o investidor, depois da diligência, é mais difícil ter aprovação. O comitê executivo e o conselho de administração, o conselho consultivo vão ter mais dificuldade para aprovar, né? E aí, consequentemente, como eu falei agora também, tudo isso gera uma busca maior de garantias contratuais, tanto de escrow account quanto de retenção de preços, mas também de garantias com ativos, representações e garantia dos vendedores, etc. Tá? Tudo isso aqui leva a insucesso nos M&As e destruição de valor, né? Especialmente para o vendedor. Então, quando eu falei, puxa, a diligência preparatória do vendedor talvez seja tão importante ou mais importante que a do comprador, né? Porque se ele se prepara bem, a chance de ter sucesso no M&A do M&A sair é muito grande. A chance dele entender os riscos e entender a precificação do investidor aumenta, né? Então, a diligência do vendedor, que representa nos nossos projetos, por exemplo, a PwC faz aproximadamente 400 diligências por ano, né? 90% são para compradores e 10% só para investidores. Eu também, se fosse vendedor de um negócio, eu ia certamente contratar. É um investimento importante, é uma cifra, né, que eu vou investir, muito importante. Não é despesa, não é gasto, é investimento, porque vai me preparar e eu vou conseguir ganhar mais valor com isso no processo de venda. Tá? Tentei aqui resumir os principais aspectos da nossa diligência. Denilza, tem Léo, é interessante, né? Porque quando não tem esse cuidado, esse zelo nessa diligência inicial para pegar todos esses detalhes, porque é muita informação, né? É um trabalho muito extenso, muito minucioso, e não é improvável que aconteça o que eu vou comentar agora, quando vai fazer o processo da alocação do preço, que é o efeito contábil, porque daí você está trazendo a empresa, você precisa auditar aquele saldo para ele entrar dentro da sua companhia, né? Aí começam a aparecer esses itens. E aí já é um pouco tarde, porque se ele aparece quando você já fechou o negócio e você já está refletindo aquilo na sua contabilidade, aí começam os problemas, né? Porque aí pode estar gerando um ágio maior, porque pode estar reduzindo o valor daquilo que você comprou, e daí o seu ágio fica cada vez maior e você não ter sustentabilidade para aquilo, e pode gerar um impairment e uma despesa extra para sua companhia que você não estava esperando, como pode começar a aparecer alguns passivos, principalmente esses voltados a PJ, IPF, pessoa física, que você comentou, que não foram mapeados, e aí a nova empresa vai ter que assumir, e aquilo passa a gerar, nesse momento, uma despesa extra e um passivo para a companhia que não foi refletido no planejamento original, né? Que não foi capturado e que poderia ter sido feito, identificado num processo de diligência um pouco mais profundo, né? E aí eu trago aqui para você, como eu te falei, isso aqui não é incomum isso acontecer. O que você considera que são os principais desafios de uma diligência? É tempo? É acesso à informação?
não sei, o que você pode trazer aqui para a gente como um flavor adicional? Dois comentários super importantes que você fez aí. O primeiro de fato, o registro do investimento pós-aquisição. As empresas não se preocupam com isso, né? E, às vezes, a gente faz alguns trabalhos até para empresas maiores, né? Empresas de grande porte que fazem aquisições, a gente faz o que a gente chama de pre-PPA, né? O que é o pre-PPA? É um trabalho preliminar de identificação, mapeamento do que será o reconhecimento desse investimento pós-transação, né? Então, a gente faz análises preliminares para entender qual é o valor do ativo, quais intangíveis existem, como que eles vão ser precificados, qual é o ágio potencial, esse tipo de coisa, para você já começar a se preparar para reconhecer o investimento pós-transação. E aí, a especialidade sua aí, né, nesse tema de reconhecimento, business combination, etc., mas, às vezes, coisas básicas, tá? A gente vê, às vezes, um investidor comprando 70% de uma empresa. Bom, agora eu vou registrar por equivalência patrimonial meu investimento, vou consolidar, etc. E, no fundo, existem cláusulas contratuais que te impedem de reconhecer esse investimento por equivalência patrimonial, ou seja, você não é o controlador, né? Mesmo tendo 70%. Então, aspectos que acontecem durante a diligência, a preparação de contratos, etc., são altamente relevantes para você poder reconhecer o investimento corretamente depois. E aí foi o que você falou, né? Puxa, apareceu uma surpresa aqui. Quando eu li o contrato de compra e venda, eu detectei que essa empresa, apesar de ter 70%, não tem controle. Portanto, eu não posso reconhecer o investimento. Tem um acordo de acionistas de lado também, né, Léo? Acordo de acionista também, exatamente. Então, é super importante fazer essa avaliação, né, contábil, né, do que será o reconhecimento desse investimento, o que será a combinação de negócios, como que eu vou reconhecer esse investimento pós-transação durante a fase da diligência, né? Então, esse é um outro aspecto importante. E aí, na sua segunda questão, que também é muito crítica, Denilza, de fato, a diligência é um processo complexo, a gente demanda muito da organização, né? A diligência começa com um pedido de informações que, às vezes, tem 300, 400 itens, e a empresa tem que se preparar para fornecer esses documentos. Então, quais são as grandes dificuldades da diligência, né? A primeira delas é acesso à informação adequada. Data room é um processo que a gente... É como as coisas funcionam hoje em dia, mas é um processo muito difícil, né? Porque a gente fica lá se comunicando através de uma plataforma tecnológica, pedindo informações, fazendo perguntas através de uma plataforma tecnológica, com um acesso limitado à empresa. Quando eu tenho acesso limitado à empresa, consequentemente, o nível de informação, o nível de detalhe que eu recebo é muito restrito, né? Em processos como esse, a gente pede o que a gente chama das expert sessions, que eu vou falar o seguinte: olha, pega o seu time aí da área de controladoria e finanças, né? E eu vou fazer uma reunião com o meu time de diligência contábil e financeira. Aí pego o pessoal da área tributária, faço uma reunião com o meu pessoal da área tributária, trabalhista com trabalhista, tecnologia com tecnologia. E aí a gente acaba restringindo muito o conhecimento que a gente obtém durante a diligência. Então, acesso à informação é um deles. Disponibilidade dos executivos é outro, né? Então, para que eu possa entender na profundidade o negócio, eu costumo dizer o seguinte: a contabilidade ela é reflexo do business, né, do negócio. Então, o que a empresa faz se reflete na contabilidade, não o inverso, né? Então, para que eu possa fazer uma diligência contábil, financeira, tributária, trabalhista, tecnológica, etc., adequada, eu preciso entender o business. Como é que a empresa opera, qual é o mercado que ela atua, quais são os clientes, quais são os fornecedores, o que ela vende, como ela vende, como é o processo de entrega, como é que funciona a produção, como é que funciona a fábrica. Tudo isso é importantíssimo para que a gente possa ver, bom, tá bom, eu conheci o business, agora vamos tentar entender o reflexo disso na contabilidade. E a gente identifica muitos temas, né, ajustes contábeis, temas importantes para a precificação a partir do conhecimento do negócio. Então, acessar o negócio também é crítico para a gente, né? Conectar todas as áreas é bastante complexo. Então, a diligência envolve multidisciplinas. Então, a gente precisa entender quais são os impactos do resultado desses trabalhos todos, como isso se impacta na contabilidade, na área tributária, trabalhista, ambiental, etc., né? Então, é outra dificuldade que a gente tem. E até, às vezes, discutir os temas identificados com o vendedor. Essa é outra dificuldade. Muitas vezes o nosso cliente pede: eu fiz a precificação, o vendedor quer entender quais são, o que vocês identificaram na diligência. Faz uma apresentação dos temas aí para o vendedor. Nossa, aí que gera uma briga danada, né? Porque o vendedor não entende os temas ou não concorda com os temas, mesmo não conhecendo na profundidade os assuntos. Então, essas são algumas das dificuldades que a gente identifica, Denilza. Bom, dando sequência...
Dando sequência aqui, pessoal, uma outra área bastante crítica, um momento muito crítico da transação é o fechamento da transação. Então, eu preciso ter contrato, ter definido contrato ou contratos, né, que de fato espelhem o que foi negociado, o que está sendo adquirido, né? Então, é muito complexo a gente fazer, ajudar os clientes na redação dos contratos. Normalmente é o advogado que faz isso, né? E a gente costuma dizer o seguinte: quem está comprando empresa, que está fazendo diligência, peça para os seus assessores de due diligence para revisar o contrato de compra e venda. Por quê? Porque muitas das definições que tem no contrato, elas são definições de natureza contábil, financeira, tributária, trabalhista, etc., que o advogado, às vezes, não tem o conhecimento necessário. Simplesmente pega lá, né, eu fiz um contrato de um outro M&A, vou pegar essa definição contratual, vou botar aqui, repetir aqui nesse novo contrato, às vezes não se aplica, né, não está bem escrito, bem definido para essa operação. A Denilza comentou isso no começo. Cada transação é uma transação diferente. Cada projeto é um projeto diferente. Por mais que seja no mesmo setor, empresa parecida, ela tem particularidades diferentes. Então, a gente costuma dizer o seguinte: foco importante do esforço da administração precisa ser voltado à redação dos contratos. Temas que a gente normalmente identifica que são desafios e complexidades. As definições contratuais. A gente começa o contrato pelas definições contratuais. Então, tem lá o que é a definição da empresa, da transação, o que é o objeto do trabalho, o que são as datas críticas, quais são as definições contábeis e financeiras. Aí é importante a participação do assessor. Muitas vezes, contratos falam sobre o que é a definição de EBITDA, né? O que é a definição de capital de giro, o que é a definição de dívida líquida, como exemplo, né? Então, esses três, por exemplo, indicadores que eu falei, eles não têm definição contábil, definição é negocial. Então, cada contrato tem uma definição, cada transação tem uma definição diferente. E aí, só quem foi o assessor da transação pode ajudar vocês a melhor definir o que são esses termos de condições, né? O que é um ajuste de EBITDA, o que é um ajuste de preço, o que é uma normalização, EBITDA normalizado recorrente, né? O que é um capital de giro normalizado, capital de giro target, um endividamento líquido, o que compõe o endividamento. Então, esses conceitos precisam ser claramente definidos, tá? Definição de ajuste de preço, o que se tem, se esses contratos têm pagamentos contingentes, né, que são as operações de earn-out, né? Ou seja, eu vou pagar alguma coisa a depender de uma performance de negócio, né? Se eu vou pagar uma coisa dependendo da performance de negócio, quais são as condições, né? Quais são os termos desse atingimento de meta para que eu possa pagar esse preço contingente. Representações e garantias, a Leila falou disso bastante, né? Então, eu preciso assegurar que eu obtive todas as representações e garantias para que eu não corra riscos o investidor depois da venda. Assegurar que as condições precedentes ao negócio estejam todas lá no contrato, né, adequadas, para que eu também não assuma responsabilidades por temas que são temas do passado, que não foram adequadamente cobertos. Condições de saída de sócios, isso aqui também é muito importante, né? Nos contratos de compra e venda prevê quando o sócio pode sair do negócio. Por exemplo, você está comprando uma participação majoritária e tem lá um sócio minoritário, ainda que com participação relevante. Quais são os direitos desse sócio? Quais são os meus direitos perante esse sócio? Que são as cláusulas que a gente chama de put call, as condições de drag along, tag along, né? Que são aqui regula um pouco a saída de sócios também, né? E o direito de comprar ou vender. E condições de não concorrência também é muito importante, porque na hora que o sócio que você tem minoritário sai, ele pode se tornar um concorrente. Então, a garantia que tem a condição de não concorrência também é muito importante. Acordo de confidencialidade, condições de confidencialidade, etc. Então, tudo isso aqui tem um impacto grande no SPA, que é o contrato de compra e venda, que normalmente a gente chama, e como eu falei, normalmente as transações não tem um contrato, tem mais de um contrato, né? Então, pelo menos 2 contratos, você está comprando a participação que não é 100%, eu vou ter um sócio. Então, eu preciso ter um contrato que regule a minha relação com esse sócio, que é o acordo de sócio, o acordo de acionistas. Em geral, o ativo que eu estou comprando um negócio que tem um ativo junto. Esse ativo tem uma outra empresa que detém o ativo, então eu preciso ter o contrato de aluguel. Eu vou querer manter o executivo, né, o vendedor, o sócio, por um período de tempo para que ele possa fazer transferência de conhecimento, de relacionamento.
tem que ter um contrato de prestação de serviço do sócio. Então, M&A gera alguns contratos, esses contratos todos vão estar amarrados, tá? Então, pessoal... Léo, desculpa te atrapalhar aqui, mas eu acho que desses itens que você comentou aqui, eles realmente são super relevantes para a transação, merecem uma atenção muito especial, porque todos eles trazem implicações contábeis para adquirente. Eu acho que, ultimamente, o que a gente tem visto muito, que tem dado muita discussão em vários contratos, agora até um pouco menos, porque as pessoas já estão um pouco mais acostumadas, são justamente os earnouts vinculados não à empresa, à geração de valor da companhia, mas que estão atrelados a permanências de executivos, que contabilmente isso não é considerado preço da transação, ele é uma remuneração, porque você está pagando pela manutenção da prestação de serviço daquele profissional para você, né? Então ele não é valor da companhia, eu não estou pagando aquilo ao vendedor, ele faz parte, é como se fosse uma remuneração. Então isso é um assunto crítico que pode gerar impacto contábil quando não documentado adequadamente, e também as condições de saída dos sócios, que são os put and call, principalmente quando tem cláusulas simétricas ou alguma condição que gera uma obrigatoriedade de desembolso de caixa para o adquirente, e de partida pode estar gerando a necessidade de registro de um passivo que poderia não estar necessariamente no radar do adquirente. Então, são dois pontos que aparecem muito aqui quando a gente já está discutindo as contabilizações e que são de grande relevância e têm impacto financeiro importante para as adquirentes. Sem dúvida, super importante o que você falou. Também, mais uma vez aqui eu reforço, então, a necessidade de a gente fazer um estudo prévio, né? Do que são, o que essa transação, o que a diligência revelou, o que está no contrato que pode impactar o reconhecimento do investimento depois, né? Então, o que a gente quer, é o pré-PPA que a gente chama, né? Que é todo o estudo preliminar da alocação de preço de compra, né? Mas, sem dúvida, Denilson, esses temas são críticos para todo o reconhecimento do investimento pós-transação. Pessoal, eu tentei resumir aqui os principais temas. Como eu falei, dá para falar aqui o dia inteiro. Eu falaria com o maior prazer, mas acho que até em função do tempo, eu termino aqui a minha apresentação. Fico à disposição se tiverem alguma pergunta e tal. Se quiserem me procurar depois, meus dados estão aqui também. Se quiserem me procurar depois para discutir algum tema, pedir algum apoio, alguma coisa assim, eu estou à disposição. Tá? Léo, excelente bate-papo com você, essa apresentação foi maravilhosa, acho que a gente aprendeu muito sobre M&A. A gente tem aqui mais uns 5 minutinhos para perguntas e respostas. Eu vou pegar algumas perguntas aqui do pessoal do público, porque eu tinha uma lista também de minhas, mas você acabou endereçando todas elas. Deixa eu trazer um pouquinho do que os nossos participantes trouxeram aqui, ó. A gente tem um comentário sobre aquele teu slide inicial lá que falava sobre o comportamento do investimento estrangeiro. Ele fez a seguinte questão: a queda dos investimentos estrangeiros, dos estrangeiros de 2017 para 2024, de 40% para 18,4%, é reflexo da deteriorização do nosso país? Você pode comentar um pouquinho sobre o assunto? É difícil pontuar um tema específico. Na minha visão, esse processo começou com a pandemia, né? Você vê que ele se acentuou muito durante 2020 e 2021, substancialmente, né? Por conta da pandemia. E naquela ocasião, o que aconteceu? Aconteceu que as empresas, né, estrangeiras passaram a dar foco às suas operações maiores, né? Pô, se eu sei que eu vou ter dificuldade financeira, se eu sei que eu vou precisar focar recursos e investimentos das minhas principais operações, então eu vou deixar os países que eu tenho operações menores de lado, né? E o Brasil, em alguns casos, a gente tem a principal operação do mundo, né? Então, por exemplo, agronegócio, energia, a gente tem muitas empresas de energia que têm uma operação grande no mundo, etc. Mas a grande maioria dos setores em que está em investimento estrangeiro são investimentos minoritários, investimentos pequenos, né? Para a corporação como um todo. Então, elas focaram recursos e esforços nas suas matrizes e deixaram um pouco o investimento aqui no Brasil de lado. Tá? Então, começou ali na pandemia. E de lá para cá, a gente tem visto os efeitos da pandemia, das crises, etc., substancialmente através de taxa de juros. Então, a taxa de juros americana, no patamar que está hoje, é um grande desincentivador do investimento em M&A no Brasil. Para que eu vou botar dinheiro no Brasil com o risco que tem, né, o risco país, o risco negócio que tem no Brasil,
se eu posso botar o dinheiro no mercado americano a 6% de renda fixa, né, rendimento fixo anual, né? Então, os investidores preferem deixar o dinheiro em renda fixa no Tesouro Americano do que botar dinheiro no Brasil em M&A, né? Esse é um dos aspectos, né? A gente vê muito aí também a questão, a percepção nossa, e conversa com nossos clientes, a falta de uma previsibilidade sobre impactos tributários, sobre o crescimento do país, no futuro. Tudo isso aí traz uma instabilidade do nosso país na visão do investidor, e ele certamente busca investir em outros países emergentes que tenham uma perspectiva de médio e longo prazo econômica, macroeconômica melhor, né? Então, a gente perdeu um pouco de competitividade pela associação de cenário internacional e a nossa própria imprevisibilidade macroeconômica, né? Essa é a nossa visão. Perfeito. E assim, como pergunta final aqui, fica alguma dica para as empresas que estão buscando crescimento inorgânico via M&A? Assim, na minha experiência aqui, né, eu estou aqui na PwC há 35 anos, há 25 eu estou em M&A, né, atuando em várias áreas de M&A, faço assessoria em M&A mesmo, né, compra e venda de empresa, faço diligência, faço estruturação, captações, avaliações de negócio. Então, eu participo de projetos de todas as naturezas, e a minha experiência aqui é que preparação é a chave do sucesso, tá? O processo bem preparado, bem avaliado, bem estudado, bem coordenado tem grande chance de dar sucesso. O outro lado é o inverso, né? Se eu faço as coisas às pressas, se eu não faço o estudo necessário, se eu não tenho um alinhamento estratégico, se eu não faço estudo de valor, se eu não planejo a integração, a execução, a chance de dar errado é grande. Então, a minha sugestão para quem pretende fazer M&A é planejamento, estudo, envolvimento de especialistas, sabe, a execução toda programada. Essa é a chave do sucesso dos M&As. Perfeito, muito obrigada, Léo. De novo, foi um assunto maravilhoso aqui, você trouxe vários insights importantes para todos, queria agradecer a sua participação. Já que a gente está no finalzinho aqui, você quer, por favor, fazer seus comentários finais e se despedir dos nossos participantes? Claro, claro. Eu agradeço muito a participação de todos. Para mim é um prazer sempre falar sobre esse tema, que é um tema que eu tenho paixão, né? Tenho falado bastante aí para veículos de comunicação, etc., e falar para um público aqui que é um público mais seleto, mais letrado nesses temas é um diferencial importante. Eu espero que eu tenha trazido alguma contribuição com conhecimento para vocês e agradeço a participação de todos. Um bom dia, um bom resto de semana para todos aí. Obrigada, Léo. Bom, eu acho que agora a gente precisa, Rael, do momento tão importante aqui, que é anunciar quem é o vencedor que vai receber os chocolates em casa. Claro, olá Denilza, bom dia a todos e todas, eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Flávio Freitas, da cidade de Blumenau. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Parabéns, gente, muito obrigado pela participação de todos. A gente deixa aqui os nossos contatos, tanto o meu quanto da Leila e do Deloso, se vocês quiserem entrar em contato com qualquer um de nós, e também o endereço aqui do Novas Perspectivas, para sugestões, dúvidas ou qualquer aprimoramento que vocês entendam necessário. A gente está sempre aqui querendo melhorar o nosso processo, porque já passaram 7 anos, esperamos que venham muitos pela frente ainda. Com relação à semana que vem, nós vamos ter... Opa, deixa eu só trazer um aviso importante aqui. Não, peraí que tem um aviso importante, gente. Eu acho que eu trouxe esse assunto no começo, né, com relação aos tópicos administrativos, que para receber os pontos com relação à educação continuada, precisa participar de 75% do evento, ou seja, pelo menos 1h30, tendo em vista que o evento tem 2 horas. Só esse aviso, tá bom, pessoal? Agora, com relação ao evento da semana que vem, nós vamos estar falando sobre governança e segurança, e cibersegurança, maturidade e evolução. Vamos estar com a Débora, com o Fernando Mitri, com o Guilherme, todos profissionais da PwC, desenvolvendo sobre esse assunto que a gente já trouxe, né, que inclusive no processo de M&A ele é relevante. Então, ele é relevante não só quando você está planejando uma entidade, mas na continuidade do negócio aí, um tema
que vai dar aqui muita conversa para todos nós. O Kieran vai estar de volta com vocês, apresentando e fazendo o host das perguntas a todos vocês. Queria agradecer aqui novamente a participação de todos, a paciência comigo, né? Porque eu não tenho 7 anos de experiência do Kieran em apresentar o webcast, então espero que tenham gostado, que eu tenha suprido aqui a falta do nosso host. Quero agradecer ao Joyce e ao Rael por todo o apoio que eles deram na preparação aqui do webcast. Aquelas perguntas que a gente não conseguiu endereçar, a gente recebeu diversas aqui, mas por conta do tempo e da apresentação que foi tão rica aí, não deu tempo de responder, a gente vai estar separando aqui, a nossa equipe entra em contato com todos vocês para poder endereçar. Bom, esse webcast vai ficar gravado, disponível para todos vocês, e agradeço a todos e nos vemos semana que vem falando sobre um novo assunto. Bom dia a todos.